Continuando a segunda parte da nossa matéria de permutação, vamos falar de um caso particular da permutação e cai muito em provas e concursos, chamado anagrama. Vamos pegar a palavra Roma. Com as letras da palavra Roma, você pode fazer outras palavras, não pode? Pode fazer a palavra amor. Não. É amor. Você pode fazer a palavra mora. Você pode fazer a palavra oram. Você pode fazer que outra? Você pode fazer uma palavra que nem existe também. Pode. Então, você pode combinar essas letras das mais variadas formas possíveis. Então, geralmente, numa prova de concurso, de quantas anagramas é possível, fazer com a palavra Roma? Aí você não vai fazer isso. Escrever uma por uma, colocar as letras nas mais variadas posições para chegar lá. E não é só anagrama, não precisa ser uma palavra que exista no dicionário, é só o posicionamento das letras, das formas mais variadas possíveis, né? Então não precisa ser uma palavra que exista, mas quantos anagramas é possível fazer com a palavra Roma? Ora, nós não temos quatro letras, então eu vou fazer uma permutação de 4, né? Ou seja, 4 fatorial. Então, quanto que é isso? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá quanto? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24 anagramas é possível, 24 anagramas são possíveis de ser construídos somente com essas 4 letras. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, uma parte deles, tá? E se a palavra fosse Brasil? A palavra Brasil. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso permutar 6 vezes isso daí. Que a gente já viu que dá 720, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 720. E a palavra boca? Também permutação de 4. A palavra batom? Permutação de 5 letras. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. 120 anagramas é possível fazer com a palavra batom. Com a palavra céu, quantos anagramas são possíveis fazer? Ora, permutação de 3. 3 vezes 2 vezes 1. 6 anagramas são possíveis de serem construídos com a palavra céu. Mas existe um caso particular da construção do anagrama e que entra uma parte da permutação que chama permutação com repetição. Isso é o que cai em concurso. Então, vamos pegar, por exemplo, a palavra arara. Perceba que a palavra arara tem 5 letras. Então, se a gente for fazer os anagramas com isso, daria uma permutação de 5, se a gente fosse fazer direto. Mas veja que, por exemplo, eu vou chamar esse A de A1, A2 e A3. E esse R de R1 e R2, porque eles se repetem,
tá bom? Só para a gente poder identificar o que eu quero dizer para vocês. Então, por exemplo, vamos fazer um anagrama aqui chamado A1 com R1, com R2, com A2 e o A3. Isso é um anagrama. Vou construir outro anagrama aqui, com A2, o R2, o R1, só para a gente poder identificar, tá? O A1 e o A3. Perceba que se não tiver essa identificação, que eu só quero que vocês enxerguem o que eu quero dizer, se não tiver essa identificação, o anagrama é igualzinho, não é? Ó, qual a diferença desse anagrama para o outro? Porque são letras repetidas, então o anagrama é o mesmo. Então, eu não posso considerar que esses são anagramas distintos, porque eles são exatamente iguais. Eu coloquei o número só para que vocês pudessem entender o que eu queria dizer. Mas veja que esse anagrama, mesmo utilizando R's em posições diferentes, mas como são letras iguais, ficou o mesmo anagrama. Então, por isso que nós temos um caso particular da permutação, que chama permutação com repetição. Então, nós temos 5 letras, a repetição do A duas vezes o A, e nós temos o A se repete 2 vezes, só apagar aqui rapidinho. Então, nós temos a repetição do A 3 vezes, o A repete 3 vezes, e o R repete 2 vezes. Então, eu não posso contar como anagramas distintos, porque são iguais. Então, como que eu faço? Você pega o número que você tem normal de permutação de 5 letras, mas só que eu tenho que tirar as repetições. Coloca a repetição menor, ou seja, o número menor de repetições é do R, o 2 fatorial, e o 3 fatorial. Viu aí? Agora, fatoriando isso daqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por quem? Por 2 vezes 1, que eu estou fatorando. E aí vem vezes 3. Agora, ó, isso aqui é vezes, tá, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas aqui é vezes. Quando não tem nada, está multiplicando, tá bom? Quando o sinal não aparece, é porque está multiplicando. Então, 2 vezes 1, eu só abri o fatorial do 2 e depois abri o fatorial do 3, ó. E aqui eles se multiplicam. Esse multiplica com esse. Então, vezes 2 vezes 1. Viram aí? Então, percebam que aqui, ó, aqui é igual aqui, aqui é igual aqui, aqui é igual aqui. Então, se eles são iguais e isso é uma multiplicação em cima e embaixo, então, vamos dizer assim, eu corto. Então, vai ficar 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, é igual a 10 anagramas eu posso construir. Perceba que se eu tivesse feito desconsiderando a repetição, daria um número muito maior, porque 5 fatorial, a gente já viu que é um número muito maior. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Mas como tem repetição, eu preciso eliminar as repetições, então só me sobram 10 anagramas. Vejam, muito pouco. Vamos pegar outro exemplo aqui. Mas antes de eu pegar um novo exemplo, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu não sei se vocês estão lembrados disso aqui, ó. Vamos supor que nós temos aqui, ó, 3 vezes 2 dividido por vezes 4 dividido por 2 vezes 3, né? Se eu for fazer essa conta, vai dar 6, 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. 24 dividido por 2 vezes 3,
6. 24 dividido por 6, 6 vezes 4, 24. Então, 4 vezes 6 é 24. Chegaria a esse resultado. Mas como eu estou vendo que esses dois são iguais, ó, eu posso cortar aqui direto, me resta só quem? 4. Porque 3 vezes 2 dividido por 2 vezes 3 vai dar 1. Porque 6 dividido por 6 dá 1 vezes 4. É o que sobra, então me dá 4. Então, se eu tiver 2 vezes 5 e aqui eu tiver um 5, eu já posso fazer isso daqui, ó. 5 dividido por 5 é 1, então 2 vezes 1 é 2. Se eu tivesse multiplicado 2 vezes 5, 10, dividido por 5, ia dar o quê? 2. Mas isso acontece se aqui em cima existir uma multiplicação. Não pense que 2 mais 5 dividido por 5, eu posso fazer isso. Porque 2 mais 5 é 7, dividido por 5 vai dar 1, qualquer coisa. Mas não dá 2 nem a pau. 10 mais 4 dividido por 4. Deixa eu cortar. Não, é só multiplicação. Veja, 10 vezes 4 dividido... Perdão, 4 dividido por 4. 10 vezes 4, 40. Dividido por 4 dá 10. Agora aqui, ó. Somando aqui, 10 mais 4 dividido por 4. 14 dividido por 4 dá 10, gente. Então, só usa essa situação quando tratar-se de multiplicação. Então, vamos pegar uma outra palavra aqui. Vamos colocar a palavra patada, por exemplo. Não me ocorreu nenhuma outra palavra. Você acredita nisso? Gente! Então, ó, repetição de 3 aqui. Eu tenho 6 letras com repetição de 3. Então, eu tenho 6 letras, 6 fatorial, com repetição de quantos? De 3. Então, eu tenho que eliminar esses 3. Vamos fazer o fatorial? 6 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ó, agora fatorial de baixo. 3 vezes 2 vezes 1. Veja que aqui é exatamente igual, ó. Então, já posso, esse dividido por esse vai dar 1, então vai dar 6 vezes 4 vezes 1. 6 vezes 4, 24, vezes 1, 24. Então, quando a gente vai resolver fatorial, agora que eu já expliquei, se você tem aqui, ó, 6 fatorial dividido por 4 fatorial, você só faz isso daqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 4 fatorial, e já faz isso aqui, ó. Então, só resta o 6 vezes 5, que é 30. Vamos lá. 8 fatorial por 5 fatorial. Você só vai até o 6, ó. E já para por aí. 8 vezes 7 vezes 6. Não precisa nem ir até o 5, já encerra. 6 vezes 8, 48 vezes 7. Não sei quanto que é, não lembro aqui. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 7. 7 vezes 8 é 56? É, né? 56. 7 vezes 4, 28, 33. Ó, dá 336 se eu não fiz a conta errada, tá bom? Então, sempre que você for resolver o fatorial, você pode, digamos que você vai chegar lá numa conta que tem 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Qual é o maior número que nós temos aqui? É o 3. Então, nós vamos fatorar até o 3. Chegou no 3, eu paro. Porque no 3, ó, vou até o 3 para a gente poder... Só vou mudar a ordem aqui. A ordem dos fatores não altera o produto. Ó, cortou. Esse por esse dá 1. 3 por 3 dá 1. Então, fica 5 vezes 4 vezes 1. 2 fatorial é próprio 2, porque é 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20, dividido por 2 dá 10 anagrama. Tá vendo? Digamos que eu tenho 7 fatorial por 5 fatorial, 6 fatorial. Ora, eu preciso ir longe? Não, 7 dividido por 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então,
7 dividido por 120. Ficaria assim a minha conta. Ok? Isso é só para facilitar o cálculo, gente. Para vocês não precisarem ficar fazendo, multiplicar tudo, depois dividir por tudo. Não, porque vocês vão chegar no mesmo resultado. Vamos pegar um último exemplo antes de eu passar para a próxima matéria. Eu tenho... não quer pegar? Só um pouquinho que minha caneta começou a falhar agora. Senhor da Glória. Só um pouquinho que minha caneta resolveu falhar. Por algum motivo que eu não sei explicar, ela travou. Deixa eu ver se eu consigo abrir um novo. Não, é o meu sistema que travou só um pouquinho. Vamos esperar ele começar a responder. Quem sabe ele começando a responder. Então, vamos pegar só aqui para a gente terminar. 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 fatorial. Não esqueça que aqui é multiplicação. Eu preciso ir no 10 até o 1? Não, eu vou até o 7. 10 vezes 9 vezes 8. Já posso parar por aqui e fatorar esse aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu ainda posso fazer mais brincadeira, ó. 10 divide 2 não divide? 10 dividido por 2 é 5, porque quando é multiplicação, gente, eu posso fazer, não posso fazer com a soma. 9 divide 3 não divide? 9 dividido por 3 é 3. E 8 divide 1, dá 8. Então, 5 vezes 8, 40, vezes 3 dá quanto? 120. É aí que deu. Se eu tivesse 10 fatorial, 6 fatorial, eu ia até o 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Não precisaria fatorar esse aqui, porque eu vou dividir o próximo, que é o 6, por esse 6 para dar 1. Então, nós temos aqui um número que vai ficar gigante. 9 vezes 8, 72, vezes 7 vai dar um número aí, 720 vezes 7 vai dar um número gigante. Se eu não errei a conta, é esse número aí que deu. Ok? Então, tudo isso para facilitar o cálculo do que a gente está aprendendo aqui hoje com permutação. Então, só para fazer uma revisão rápida, revisão da permutação rapidinho. Revisão. Então, se o número de lugares, por exemplo, foi igual ao número de pessoas, então você usa permutação. Ok? Permutação. Né? Se você for fazer o anagrama, se for sem repetição, então você usa permutação direto. Então, permutação. Se for com repetição de letras, você usa o permutação com repetição. Você vai eliminar aquilo que repete, entendeu? Então, vamos lá. Palavra, por exemplo, a palavra boca, você não tem nenhuma letra repetida. Então, você vai fazer uma permutação de 4, que vai dar 24. A palavra coca tem a repetição da letra C 2 vezes. Então, você vai pegar permutação de 4 letras, dividida pela repetição que nós temos. Ó. A repetição é só de 2. Então, 4 vezes 3, ó. Eu preciso chegar no 2, ó. Vezes 2, eu chegar no 2, só para a gente eliminar, porque 2 fatorial dividido por 2 fatorial é igual a 1. Então, 4 vezes 3 é 12. Veja que diminui. Aqui, ó, mesmo número de letras, mas como existe a repetição, diminuiu a metade, né? Do número de anagramas possíveis de serem construídos. Ok? Vamos falar rapidinho, já nós vamos no próximo vídeo para os exercícios, de arranjo e combinação. Arranjo e combinação.
entendeu? Né? O arranjo e combinação são situações muito parecidas, mas eles têm, como que eu posso dizer? Algumas características para você poder diferenciar quando você usa arranjo e quando você usa combinação. Então, vamos supor, só para poder fechar o entendimento. Se você vai fazer uma salada de frutas e você vai usar banana, maçã e pera. Então, vamos supor, a salada que tiver... Bom, essa salada tem banana, maçã e pera. Essa salada tem pera, banana e maçã. Essa salada tem maçã, banana, pera. Perceba que a ordem desses elementos não modifica o sabor da minha salada de fruta. A salada continua com banana, maçã e pera. Quando essa ordem não influencia, né? Se a ordem não importar, eu uso combinação. Mesma coisa, vamos construir a equipe que tenha o A, o fulano B, o fulano C. Veja, que a equipe do fulano A, B, C, do Alberto, do Bruno e do Carlos é o mesmo que a equipe do Carlos, do Bruno e do Alberto. Não faz diferença. O fato deles estar em lugares diferentes não altera a composição da equipe. Se a equipe tem Maria, José e Pedro, e a equipe for Pedro, Maria e José, é exatamente a mesma equipe, não mudou nada. Então, quando a ordem não importa, você usa a combinação. Então, para combinação, a ordem não importa. A ordem não importa. Agora, digamos aqui que você tem um caso assim, ó. Número 3, 2, 1 é diferente do número 1, 2, 3. Que é diferente do número 2, 1, 3. Porque toda vez que eu mudo de lugar, transforma-se em outro número. Então, aqui, neste caso, a ordem importa. Quando olha, a fila é uma fila. Aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui está o José, o Pedro e o Paulo. Se mudar para Paulo, José e Pedro, já mudou a fila. Já não é mais a mesma fila. As pessoas são a mesma. Mas a posição aqui modificou a fila. Então, a ordem importa. Quando a ordem importa... Aqui a ordem não importa. Peraí, deixa eu só que apaguei demais. Quando a ordem não importa, você usa arranjo. Perdão, quando a ordem importa, quando a ordem importa, você usa arranjo. Essa é a grande diferença, entendeu? Quando que eu uso arranjo e quando que eu uso combinação? Nesses dois momentos. Você primeiro verifica se a ordem importa. Se quando eu modifico as coisas de lugar, modifica a situação, exatamente como eu falei dos números. Então, se modifica, é arranjo. Agora, se não modifica nada, a equipe do José e do Pedro e da Maria é o mesmo que da Maria, José e Pedro, então use combinação, ok? E aí nós vamos aprender a fórmula dos dois, mas eu vou ensinar de uma forma que vocês não fiquem apegados à fórmula, mas que entendam o que eu quero dizer. Vou pegar uns exemplos e vou já informar para vocês. Então, é o seguinte, geralmente, quando as pessoas veem a fórmula do arranjo, da combinação, elas infartam, né? Como é que eu vou decorar isso, pelo amor de Deus?
Eu já sei que com arranjo, quando eu vou usar arranjo, a ordem importa. Quando eu vou usar a combinação, a ordem não importa. Mas como que eu vou guardar essas fórmulas tão ridículas, tão terríveis? Calma. Vamos por partes. Vamos por partes, né? Vamos por partes que a gente vai poder entender. Ora, vou apagar aqui em cima rapidinho e dar alguns exemplos aqui rapidão. Olhando para a fórmula, olhando para o exemplo, veja que não é um bicho de 7 cabeças. Por isso, não decore a fórmula, não perca tempo. N fatorial dividido por N menos M fatorial. Para com isso, gente. Para de sofrência. Vamos analisar a situação. NM, conforme a letra sugere, são números distintos, não são números iguais. Então, nós temos a seguinte situação. Vamos falar do arranjo rapidinho. Digamos que você tenha 5 pessoas e 3 cadeiras. 3 cadeiras. Obviamente, você não tem cadeira para todo mundo. Você vai ter que arranjar essas pessoas nessas cadeiras, né? Você vai ter que arranjar essas 3 pessoas. Então, se eu tenho 5 pessoas e 3 cadeiras, olha só, 3 cadeiras. Então, eu tenho um total de N igual a 5, é o número de pessoas que eu tenho, porém, eu só tenho 3 cadeiras para elas sentarem. Então, o que acontece? Se eu fosse usar a fórmula do arranjo, porque se trata-se de um arranjo. Por que é arranjo, Keto? Gente, eu tenho 5 pessoas e 3 cadeiras. Pessoa A, pessoa B, pessoa C. É diferente por exemplo, C, A, D, que é diferente de D, B, A, entendeu? Eu posso arranjar as pessoas nessa cadeira, essas 5 pessoas, mas sempre 2 vão ficar em pé, porque me falta cadeira para todo mundo. Então, aqui a ordem importa, porque 2 pessoas estarão em pé sempre. Então, se eu fosse olhar a fórmula do arranjo, eu teria o arranjo de 5 pessoas para 3 cadeiras. Então, 5 pessoas que eu tenho que permutar entre essas cadeiras. E só que eu tenho 5 pessoas e 3 cadeiras. Olha, 5 menos 3. Então, eu tenho 5 fatorial dividido por 5 menos 3 é 2 fatorial. Então, eu tenho 5, lembra? Vezes 4. Eu vou só até o 3, porque o 2 eu vou dividir aqui e, 2 fatorial, 2 fatorial, elimina esse aqui, 5 vezes 4, 20, então 60 arranjos possíveis eu posso fazer com essas 5 pessoas e 3 cadeiras. Eu precisava usar essa fórmula, gente? Não, eu não precisava usar essa fórmula. Porque se eu tenho 3 cadeiras e 5 pessoas, na primeira cadeira eu poderia sentar qualquer uma das 5. Na segunda cadeira, qualquer uma das 4 que restante. E na terceira cadeira, qualquer uma das 3. 2 iam ficar em pé. 5 vezes 4 vezes 6, 60 pessoas. 60 combinações, 60 arranjos possíveis. Ok? Então, veja que se eu tenho 5 pessoas e 3 cadeiras, eu posso ir pelo princípio fundamental de contagem. Eu não preciso nem usar o arranjo. Ok? Já posso ir direto. Agora, se eu tenho 5 pessoas e 5 cadeiras, eu vou direto para a permutação. Se o número de cadeiras é igual ao número de pessoas, já vou direto para a permutação. Agora, se há diferença, ou seja, para cada arranjo possível eu vou ter uma situação diferente, pessoa A, B, C, pessoa D, C, A, eu uso arranjo. Mas mesmo assim eu ainda posso usar o princípio fundamental de contagem.
Tá bom? Então, vejam que não é tão difícil. Veja que o número maior fica em cima, no arranjo, e embaixo fica a diferença entre eles. É só isso. Não tem muito segredo, né? E a combinação, Ketra? Meu Deus do céu, como é que eu faço a combinação, meu pai? A combinação é o que mais cai em concurso. Porque, geralmente, quando cai arranjo, você tem duas situações. Ou você usa o princípio fundamental de contagem, como eu fiz agora, ou, né, você usa permutação se forem iguais. Número de cadeiras igual ao número de pessoas, você usa permutação. Agora, se forem números distintos, pode usar direto o princípio fundamental de contagem que vai dar certo. Tá bom? Então, só para vocês lembrarem. Isso. Agora, a combinação. Digamos que você tenha 10 pessoas. 10 pessoas. E queira fazer equipes de 2 pessoas. De 2 pessoas. Quantas combinações possíveis você pode ter? Ora, em 10 pessoas. Então, você pode ter a dupla, sei lá, vou usar números para exemplificar, a dupla 1 e 2. Você pode ter a dupla 1 e 3. Veja que a dupla 1 e 2 é o mesmo que dupla 2 e 1. É indiferente, José e Pedro, Pedro e José. Se é indiferente, porque eu estou formando equipe, falou em formar equipe, gente, é indiferente se a equipe é José e Pedro ou Pedro e José. Então, eu uso combinação direto, porque a ordem não importa. A equipe de José e Pedro é igual à equipe de Pedro e José. Então, eu uso combinação direto. Mas, Ketra, como é que eu faço o cálculo dessa bexiga? O N sempre é um número maior da situação. O número de pessoas que você vai permutar. Então, vamos lá. Combinação, olha. Combinação de 10 pessoas para formar duplas, né? Combinação de 10 em 2. Então, eu tenho 10 fatorial, que é o número de pessoas que eu vou permutar. M, quem é M? É o número de pessoas que eu desejo permutar. E aqui a diferença entre eles é 8. Diferença entre N e M, 10 menos 2, é 8. Lembra? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial. E aqui 2 fatorial é 2, a gente já sabe. Ó, cortou aqui. 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45 formas, 45 duplas possíveis. Eu posso formar tendo 10 pessoas. Com essas 10 pessoas, eu posso fazer uma combinação de 45 duplas diferentes. Ok? Então, eu posso pegar o 1 e 2, o 1 e 3, o 1 e 4, o 1 e 5, o 1 e 6, o 1 e 7, o 1 e 8, o 1 e 9 e o 1 e 10, não é? Mas eu posso pegar também o 2 e 1. Deixa eu só, 1 e 2, 2 e 1 é a mesma coisa. Deixa eu só apagar aqui. Mas eu posso ter o 2 e 3, 2 e 3, o 2 e 4, o 2 e 5, o 2 e 6 e assim por diante, o 2 e o 7. Isso chamando isso aqui de pessoas, porque eu tenho 10 pessoas e quero formar duplas. Então, eu posso fazer 45 combinações possíveis com essas 10 pessoas querendo formar duplas. Né? Então, percebam que para formar equipe, gente, equipe qual? Combinação. Porque a ordem não importa. Agora, se a ordem importar, a gente vai usar arranjo. Mas fica aquela dica. Se for número de pessoas igual ao número de cadeiras, número de situações iguais, permutação direta. Se for diferente, você pode usar o princípio fundamental de contagem, que não vai dar nada. Tá bom?
vamos aqui fazer vou entrar agora num vídeo com exercícios com essas informações para a gente encerrar essa matéria por hoje, tá bom? Então, até o próximo vídeo.